Olá, meus amigos. Dando continuidade ao estudo da comunicação, neste segundo vídeo nós vamos abordar a diferença entre ouvir e escutar. Eu pergunto a vocês, ouvir e escutar é a mesma coisa? Muitas vezes nós ouvimos, mas será que nós escutamos? Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. E nós vamos abordar os itens necessários para que possamos verdadeiramente escutar e não apenas ouvir. Ouvir, nós ouvimos qualquer som da natureza, porque esse é um dos 5 sentidos que nós temos. Agora, para escutar o outro é necessário algo fundamental, que se chama disponibilidade. Me coloco disponível para escutar o que o outro tem a dizer. E ao me colocar em disponibilidade para escutar o que o outro tem a dizer, existe um elemento fundamental que se chama imparcialidade. Me coloco na imparcialidade. Coloco-me à disposição, doando o meu tempo para escutar a outra pessoa. Então, a disponibilidade é um fator fundamental no processo da escuta. O segundo fator fundamental no processo da escuta se chama silêncio da alma, quietude mental. Estou 100% concentrada em você, no que você está dizendo. Atenção plena. Nessa atenção plena, o outro se sente muito seguro, porque sabe que eu estou concentrada no que ele está dizendo. Nesse silêncio mental, me coloco à disposição para escutar o que o outro tem a dizer, com isenção de julgamentos, numa imparcialidade fundamental. Estou escutando essa pessoa. E aí vem o terceiro elemento que citamos agora, o não julgar. Como ela sabe que eu não estou julgando-a, apenas escutando-a, porque eu desejo compreendê-la. E não existe escuta sem compreensão e atenção. Eu estou favorecendo a espontaneidade no processo de comunicação dessa outra pessoa. Ela não se sente julgada, ela não se sente avaliada, palavra por palavra que ela está dizendo. Muitas vezes a pessoa simplesmente diz: eu não quero ouvir nada do que você tem a me dizer, eu só quero desabafar. Eu preciso que você me escute. Então, o silêncio é uma forma fenomenal de estabelecer conexão e empatia com a outra pessoa. O quarto elemento importante no processo da comunicação se chama parafrasear. Aquilo que eu não compreendi, que não foi clara a comunicação, que me gerou dúvidas, eu devo repetir como me foi colocado, como foi pronunciado pela outra pessoa. É isso mesmo que você quis dizer? Então, com essa atitude, eu deixo de ter dúvidas diante do pronunciamento de uma outra pessoa. Nós vamos falar agora quais são os fatores que bloqueiam o processo de escuta. O primeiro deles, interrupção. Se eu me sinto interrompida num pensamento, num raciocínio que eu estou materializando através de palavras para uma outra pessoa, isso pode me gerar uma profunda inibição. Por quê? Por que foi que ela me interrompeu? Por que será que ela não escutou o que eu tinha a dizer? São alguns dos questionamentos que podem surgir na nossa mente. Então, nessa interrupção, faz com que muitas vezes eu perca a conexão com aquela pessoa.
que eu estava falando um determinado assunto. Um outro item também que pode gerar bloqueios na comunicação é a distração. Eu estou me comunicando com uma pessoa e uma pessoa pega um celular e começa a prestar atenção no celular e não em mim. A chance de eu ser bem-sucedida nessa comunicação é zero, porque não há feedback, não há atenção, não há disponibilidade do tempo do outro, como já citamos anteriormente. E aí se interrompe um processo de um diálogo que estávamos estabelecendo com uma outra pessoa. Quando nós nos comunicamos apenas no intuito de falarmos sobre nós o tempo todo, veja que isso é fundamental em alguns momentos, mas não sempre. Qual a minha disponibilidade de escutar o que o outro tem a dizer? Por que simplesmente eu só falo o tempo todo de mim e não abro espaço para que o outro se pronuncie, para que as pessoas se pronunciem? Eu sou o centro o tempo todo da atenção e acaba gerando um problema na comunicação. Um outro item que pode bloquear a comunicação se chama comparação. Quando eu fico me comparando com uma outra pessoa ou com outras pessoas, me colocando muito acima, muito abaixo, isso pode gerar problemas na comunicação e pode gerar, inclusive, bloqueio na comunicação. Ou seja, não façamos comparações, porque cada história é uma história diferente de outra história. Não tem duas pessoas com duas histórias iguais. Nós temos histórias diferentes. História de vida, vivências familiares, trajetória percorrida, emocionalmente, espiritualmente e profissionalmente falando. Outro item que pode gerar muito bloqueio na comunicação, quando me coloco, me posiciono na condição apenas de aconselhar. Ou seja, estou numa condição superior à sua. Estou aqui apenas para aconselhar. Não me coloco numa condição de aprendiz. E não me coloco numa condição de precisar também de um conselho alheio. Cuidado com os nossos conselhos. Nem sempre esses conselhos são bem-vindos ou desejados por uma outra pessoa. E para finalizarmos, um outro item que pode bloquear a comunicação é mudarmos de assunto. Quando a outra pessoa estava se pronunciando, ou seja, não deixamos que ela concluísse aquele assunto. Aquele assunto me era desinteressante, aquele assunto estava me incomodando, não tive paciência de escutar, mudei rapidamente de assunto. E isso pode gerar falta de conexão, falta de empatia. Quem disse que é fácil se comunicar? Não é fácil. É claro que no dia a dia nós enfrentamos as dificuldades de sermos claros na nossa comunicação, objetivos, de nos fazermos compreender e sermos compreendidos pelas pessoas. Então, os entrechoques ocorrem naturalmente pelas grandes dificuldades de comunicação. E quero dizer que isso é um aprendizado diário. Muitas vezes uma ideia mal colocada no momento inoportuno, no momento errado, gera grandes dificuldades de relacionamento. Pronunciamentos indevidos, pronunciamentos fundamentados numa emoção em desequilíbrio, na ausência do gerenciamento emocional, quando estávamos irritados, impacientes, intolerantes,
como pode haver uma boa comunicação com esse tipo de emoção? É praticamente impossível. Então, às vezes é melhor silenciar para se pronunciar no tempo devido, sem grandes alterações emocionais. Existe uma linguagem que vai além da linguagem verbal, é a linguagem corporal. A palavra pode ferir muito e deixar sequelas na nossa relação, gerar traumas em outras pessoas, a depender da vulnerabilidade delas. Uma palavra pode ser muito ferina. Saber pronunciar a palavra com sabedoria não é para qualquer um, porque exige sabedoria, controle da própria emoção. Que nós nunca utilizemos as palavras para prejudicar a quem quer que seja, maltratar, gerar angústias, sofrimentos. A palavra, ela é poderosa demais. É uma força que nós deveremos utilizar com prudência, com sabedoria. E quando eu digo isso, eu estou dizendo para mim também. Saber fazer uso da palavra não é para qualquer um. A palavra pode tanto construir como destruir, a depender da intenção, a depender dos sentimentos e emoções com que nós proferimos essas palavras. Então, que façamos bom uso da palavra, que seja esse o nosso bom propósito, fazer bom uso da palavra, ajudando as pessoas. Se eu não tenho boas palavras para dizer, eu silencie, porque através das minhas palavras eu posso gerar esperança, eu posso ajudar as pessoas, posso estimulá-las cada vez mais a se tornarem melhores, posso ajudar nessa força espiritual que cada um de nós possui. Ter olhos para enxergar o lado virtuoso do outro e não apenas as imperfeições que as outras pessoas possuem, porque imperfeitos todos nós somos. Que nossas palavras não sejam meramente palavras, mas palavras carregadas do sentimento, com equilíbrio da razão e da própria emoção. Espero ter contribuído com vocês nesse estudo tão fascinante que é o processo de comunicação. Muita paz!